que o Espírito Santo possa abrir o seu coração nesse momento para a honra e glória do Senhor, amém? Questões, dúvidas, você pode deixar aí nos comentários que a gente, na medida do possível, vai ler, tá bom? Hebreus 8. Hebreus 8 vem falando da antiga aliança, era o símbolo transitório da nova, né? Superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. O escritor de Hebreus, ele começa esse capítulo assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, né, em outras palavras, o que é importante, né, de tudo que nós temos falado até o momento, é de que nós possuímos um sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, né, um sumo sacerdote que hoje está assentado à destra, né, do trono de majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Então aqui, né, só pra gente, é um texto riquíssimo, só para nós assim, detalhar um pouquinho mais. É interessante que aqui, né, o escritor de Hebreus, ele começa falando que o que nós precisamos, aqui o essencial, o que é importante de tudo que nós temos dito é que Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e subiu aos céus com uma missão, com o propósito de se tornar sacerdote, né, nesse período, sacerdote no qual intercederá por nós enquanto a igreja, né, ainda estiver aqui na terra. E ele assentou, né, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né, lá nos céus, e ele está atuando como ministro no santuário, né, do verdadeiro tabernáculo. Veja bem, ele está nos céus, né, ali ministrando como sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo que o Senhor, né, no caso aqui Deus Pai, ergueu, construiu. E não foi homem. Por que ele começa assim? Porque no decorrer uma comparação, né, de Jesus, o sumo sacerdote espiritual, com os sumos sacerdotes terrenos, né? Como ele diz assim, no versículo 3: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse, no qual ele vem se referindo, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. Então, aqui ele vem falando que o sistema, né, de sacrifícios, o sistema do tabernáculo, do templo, que foi construído aqui, dado uma direção de Deus para Moisés na época, e toda aquela instrução para os sacrifícios, nada mais é do que uma sombra do que existe no céu, né? Como ele mesmo vem dizendo aqui, para ele ser um sacrifício, como né, está escrito aqui no: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons e talentos, né, dons como sacrifícios, pois então era necessário que Jesus, como sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. Versículo 4, ora, se ele estivesse aqui na terra, nem mesmo seria sacerdote, visto que existiam na época, né, aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então veja bem, Jesus, estando lá no céu como sumo sacerdote, ele necessitava fazer um sacrifício. Da mesma forma como Deus deu a ordem para Moisés, que ele necessitava, né, de toda a construção do tabernáculo, a construção, né, depois substituído pelo templo, o sistema de sacrifícios, tudo isso, né, aqui o escritor de Hebreus, ele vem falando que era uma sombra do que existia lá no céu, né? É uma sombra, mas essa sombra veio se tornar realidade, né, através da pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. E o sacrifício que Jesus fez, né, foi de se entregar por amor a si mesmo em prol da humanidade.
fazendo o seu sacrifício, o sacrifício verdadeiro, que não precisa, né, de ser constantemente reposto, né, esse sacrifício refeito, mas ele fez o seu sacrifício perfeito de uma vez por todas, ok? Então, aqui, né, ele vem falando, né, que os quais, se Jesus Cristo estivesse aqui na Terra, né, ele vem falando aqui, se Jesus Cristo estivesse aqui na Terra, mesmo que se ele tivesse ressuscitado dentre os mortos, mas permanecesse aqui na Terra, não teria validade, pois aqui já existem quem sacrificava, né, já existiam os sumos sacerdotes que foram levantados segundo a lei, que Deus deu a Moisés, que é o que? A sombra dos céus. Então, não teria nenhuma, vamos supor, validade, não teria nenhum reconhecimento espiritual se Jesus permanecesse aqui na Terra. Como Jesus Cristo mesmo disse em... deixa eu ver aqui... em João 16,7, Evangelho de João, né, 16,7, Jesus falando assim, olha, mas eu digo uma verdade, é melhor que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vocês, mas se eu for, eu a enviarei. Então, era necessário, né, que Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele subisse aos céus, né, para então ele assentar à destra do trono da majestade, como está escrito aqui no início desse capítulo, e então pudesse estar ministrando sobre as nossas vidas, né, intercedendo ao Pai por nós. Aí ele continua aqui, o escritor, né? Ele vem falando, né, que tudo isso aqui é a sombra, né, do que já existe lá no céu. Aí então ele diz assim, ó, pois diz ele, se dando essa referência a Moisés, né, de quando viu ali, né, quando recebeu as ordens para construir o tabernáculo e as diretrizes para a forma de como executar essa missão. Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi lhe mostrado no monte, né? Então, no bate-papo de Deus com Moisés, o Senhor deu os detalhes para ele e assim ele colocou em prática, sendo uma sombra, né? Sendo um rascunho daquilo que viria permanentemente. Por isso que aqui o título é uma antiga aliança, né, sendo um símbolo transitório da nova aliança, né, que essa nova aliança é superior e é eterna, porque ela é fundamentada em Cristo Jesus lá na eternidade, antes da fundação do mundo. No versículo 6 diz assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Olha que profundo. Então, aqui Jesus obteve um ministério mais excelente, né? Quanto a ele, também um mediador, né? Aquele que faz o intermédio entre o ser humano, a raça humana que outra hora estava caída, que estava longe da presença de Deus, e ele faz esse intermédio nos dando condições de ser novamente religado espiritualmente em Deus, né? Então, isso se dá em Jesus Cristo, né? Um mediador superior dessa aliança. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, né, se fosse perfeita, sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Então, o que acontece? Por que era sombra o rascunho? Porque era cada sacrifício, a cada ato que desagradasse a Deus, que feriria a lei, era necessário um outro sacrifício. E assim, consequentemente, a cada erro, um sacrifício, a cada erro, a todo ano, um sacrifício pelo povo. Era transitório, era somente uma ideia do que viria, que seria permanentemente e eternamente perfeito,
né? E cessaria de uma vez por todas essa questão dos sacrifícios. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, disse, né? Deus vem dizendo, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, e farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que eu os tomei pela mão para o conduzir-lhes até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e com seus pecados jamais me lembrarei. Lembra do que eu disse agora há pouco? Aqui no Evangelho de João 16:7, que Jesus falando: olha, é melhor que eu vá para que o Espírito da verdade venha, o Consolador venha. Eu preciso ir para que possa enviá-lo. E aqui é justamente nessa questão que entra, né, o agir do Espírito Santo, no sentido de colocar em nossa mente, nessa nova aliança, né, que ele profetiza lá em Jeremias 31, versículos em diante, né, que é essa parte aqui que o escritor tirou, essa nova aliança, Deus já prometendo há muito tempo atrás, né, que ele reafirmaria uma nova aliança com a casa de Israel, né, falando que na sua mente eu colocaria ali a minha lei, né? Colocaria no seu coração os meus mandamentos. Isso se dá de que forma? Nos dias de hoje, né? Através de Jesus Cristo, quando nós arrependemos e somos batizados. Quando há um novo nascimento, né? O velho homem é deixado e o novo homem, né, surge dentro de nós, esse homem espiritual, um homem no qual é ligado em Deus, que é isso que Jesus Cristo veio fazer, nos ligar novamente com Deus. E no novo nascimento, né, nesse novo ser que nasce em nós, né, no nosso interior, nosso ser espiritual sendo fluído novamente, né, brotando novamente no nosso ser, porque outra hora éramos assim, lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva. Né? Éramos assim, esse lado espiritual do ser humano aflorado. E aqui esse novo nascimento nos dá isso, a mente de Cristo, né? O Espírito Santo nos conduzindo, né? Nos mostrando o caminho, a verdade, né? Mostrando o lado espiritual, né? Que Deus quer que tomamos parte aqui na Terra, nos mostrando que ele é o justiço, que convence, que ele é a justiça, que convence, né, do juízo. E então, é nesse sentido que o profeta aqui, que no caso o escritor de Hebreus, ele vem comentando dessa nova aliança que está lá em Jeremias 31, que nesse momento, né, nesse ato de Jesus Cristo, né, de subir aos céus e tomar o seu lugar, né, ali ao lado do Pai, né, no trono da majestade, no trono, ao direito do trono da majestade, e assumindo, ministrando como sumo sacerdote, né, intercedendo ao Pai por nós, pecadores, seres humanos, que entrega a nossa vida, que aceita o sacrifício de Jesus, que aceita, né, esse ato como de Jesus Cristo como sendo da parte de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Aí então vem, né, o Espírito Santo sobre as nossas vidas e essa nova aliança é firmada em nossos corações. E o interessante é que ele vem falando aqui que já não seria necessário ensinar o próximo, porque o Espírito Santo seria o nosso consolador, seria o nosso professor, seria o nosso guia, né? Seria o nosso mestre.
Isso é muito interessante. E detalhes, né? Como intercessor, né? Como sumo sacerdote, né? No versículo 12, bem forte, firma assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Isso é muito interessante. Porque através desse ato de Jesus, a completude desses sacrifícios, né, dessa sombra, né, se clareando através do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário e subindo aos céus, né, assumindo a sua posição de sumo sacerdote eterno, né, ele a todo instante intercedendo por nós. Erramos aqui diariamente, né, pisamos na bola, ferimos aquilo que Deus outra hora gostaria que nós não fizéssemos. Isso a gente constantemente faz. Mas e o que acontece? Jesus entra em ação. Pai, eu morri por esse. Foi por amor que me entreguei. Foi por amor a esse. Não olhe para os seus erros, mas olhe para o coração dele. Olhe o sangue, o meu sangue sobre a vida dele. Tá entendendo? Então é nesse sentido aqui que o escritor vem dizendo que ele já não olha mais, Deus Pai já não olha para nós, para os nossos erros e nossas falhas, mas olha com ali está o sacrifício de meu filho, foi por ele que ele morreu, foi por ele que ele se entregou, foi por esse pequenino que é falho humanamente, mas com a força que Deus nos dá através do Espírito Santo, né? Isso a gente vai criando uma resistência contra o mal, contra o pecado, contra aquilo que não agrada a Deus. Como Paulo em outra hora vem dizendo, né? Crescendo de graça em graça, né? Até chegarmos na estatura de varão perfeito. Isso que se dará na glória, mas estamos aqui crescendo de glória em glória. E ele fecha dizendo, né, no versículo 13: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Não está prestes a desaparecer. E olha só que interessante, né? Antiquadro, qual é a referência que temos de antiquadro, né? Antiquadra, né? É o mesmo que obsoleta, arcaica, desusada, que caiu em desuso, que não faz mais sentido usar. É retrógrada, né? Ultrapassada. Então, aquele sistema de sacrifícios que outra hora foi instituído por Moisés se tornou ultrapassado. Isso se dá a entender que essa carta foi escrita antes do templo ser destruído, né? No ano 70, né? Depois de Cristo. No ano 70, o templo foi destruído e cessou de uma vez por todas os judeus, né? Ali, o povo de Israel, de oferecer os seus sacrifícios. E aqui, como ele... em determinado momento aqui nesse capítulo, ele vem falando que na parte que ele vem falando sobre se ele fosse aqui da terra, se Jesus fosse aqui da terra, o sumo sacerdócio dele não teria validade nenhuma, porque estava ainda em andamento, né, segundo os judeus, aqueles que não acreditaram, não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não aceitaram ele como Messias, na verdade, o ritual continuavam ali, né? Ainda estava continuando, mas a igreja estava surgindo. Mas para os judeus ainda continuava o ritual. Então, ainda quando foi escrita essa carta aos hebreus, ainda se fazia esse ritual, que foi extinguido, paralisado, né, com a destruição do templo. Vamos falar um pouquinho aqui, falei aqui sobre o ministério, esse ofício de Jesus como sumo sacerdote, né? E é interessante fazer um comentário que Jesus ele veio, na verdade, tem três ofícios na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele veio como profeta, né? Está como sumo sacerdote, e acontecerá, né, quando o milênio chegar, ele atuando como rei. Então Jesus, os três ofícios, né, como profeta, rei e sacerdote, esses três ofícios se dão em Jesus Cristo, né? E é interessante que
Mas como que isso se deu? É importante a gente ter em mente que os planos de Deus, antes mesmo da construção da Terra, Deus sabedor de todas as coisas e na sua eternidade, ele já havia determinado que criaria os anjos, parte dos anjos iriam desobedecer, ele criaria então o ser humano para substituir os anjos lá no céu, e que os anjos caíram, no caso Lúcifer, né, Satanás, ele iria tentar desviar de todas as formas o ser humano dos propósitos que Deus tinha, e ele saberia que o ser humano iria falhar, e Jesus Cristo já estava pronto, isso antes de criar o mundo, lá na eternidade, né, na eternidade passada, que ele então viria como o cordeiro, o preço teria que ser de sangue para restituir a legalidade do ser humano, né, para com Deus. Teria que comprar e seria com preço de sangue. Então, antes mesmo da criação do mundo. Mas olha só como já estava, né, desde o início até o final de Gênesis e Apocalipse, esses três ofícios de Jesus atuando, né, de alguma forma. E é interessante que lá em Gênesis, né, ele atua como profeta, né, a palavra criadora do Pai, né, ali Jesus como profeta, o anjo do Senhor que traz a revelação da vontade, da aliança de Deus, também ali no livro de Gênesis. Atuando como sacerdote, né, a gente pode ter uma noção de o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como foi ministrado no estudo passado, no versículo 7, no capítulo 7, os descendentes mediador da bênção para todas as famílias da terra, né, o substituto provido por Deus para ser o sacrifício em lugar da descendência de Abraão, como rei, né, a gente se vê logo ali em Gênesis, né, o descendente de Judá, de quem o cetro jamais se apartaria, né, se apartará, o que pisa sobre a cabeça da serpente. Então a gente já vê sinais de Jesus nos ofícios de Jesus, né? A gente já vê logo ali em Gênesis, em Apocalipse, né? Profeta, a testemunha fiel, né? Que traz a revelação a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Tá ali no comecinho, né? De Apocalipse. O que é digno de abrir os selos da revelação do juízo de Deus, né? Ofício profético de Jesus. E como sacerdote, né, a gente vê ali o cordeiro que foi morto e que por meio de seu sangue liberta e compra para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. E como rei, né, a gente vê já indício do ofício de Jesus como o vitorioso leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o soberano dos reis da terra, que possui, reina e governa com o cetro de ferro sobre o reino do mundo e que julga e guerreia com justiça. Então, a gente vê que estamos falando, né, aqui do sacerdócio de Cristo ser superior ao sacerdócio segundo a lei, mas cabe lembrar que são esses três ofícios, né, que estão de Jesus Cristo, no qual ele atua, né, ou atuou em algum momento na história e que vai atuar. Isso é muito interessante. Interessante também o que podemos compartilhar. Deixa-me pegar aqui meu estudo. É que o novo, quando uma nova aliança, né? Uma nova aliança. O que se dá com uma nova aliança? A nova aliança quando se faz necessário o novo, é porque às vezes o velho já não está adequado, enquadrado nos novos padrões, entende? Por exemplo, né? Um carro, de repente aquele carro teve a sua utilidade até aquele presente momento, mas a partir do momento que a família cresce, os filhos crescem, de repente você vai precisar de um carro maior, né? Um carro mais espaçoso,
né? Ou às vezes o carro usou para trabalho, coisa desse tipo, precisa de um carro mais novo, porque já está com quilômetros rodados. Então, ou seja, já não está enquadrando no padrão. Então, se faz necessário adquirir um novo carro. Não é assim? Só um exemplo para você entender fácil do nosso dia a dia. E quando se fala de uma nova aliança, é exatamente nessas questões, né? Porque a nova aliança surgiu porque a velha aliança, a antiga aliança, já não estava encaixando no padrão. Por quê? Porque a antiga aliança era somente um rascunho, uma sombra, era só algumas dicas, né? Algumas orientações do que viria perfeitamente. Entende? Eram placas que mostravam o caminho, placas que mostravam o caminho para que quando chegar no determinado local, né, o novo aconteceria. Então, o novo se faz presente quando o velho já não se enquadra mais. E era isso aqui, e é exatamente isso que o escritor ele vem fazendo o seu comentário, que se fazia necessário uma nova aliança, se fazia necessário uma nova aliança, e essa aliança se deu, né, se cumpriu em Jesus Cristo, trazendo aí essa oportunidade do ser humano ser ligado novamente em Deus, né? É interessante que como eu disse, Jeremias 31, ele já citava essa nova aliança, né, bem antes de Jesus, e se dá como até uma profecia messiânica, né? E aqui no capítulo que nós estamos estudando, né, no capítulo 8, né, se dá a ação dessa nova aliança, comprovando aí que como uma superior aliança, né, como nós citamos aqui, e que ela está garantida por promessas, né? Promessas vindo dos céus, né? Verdade, promessas superiores, né? Promessas superiores é o termo que é usado. Muito interessante. É interessante que Cristo ministra como sumo sacerdote, né? Com toda a plena autoridade, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, né? Quando ele ainda estava aqui depois de ressuscitado, né? Que ele desceu a profundeza, pregou aos cativos e apareceu aqui aos seus discípulos. E ele disse bem assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele veio reconquistar essa autoridade que tinha sido dada ao ser humano, né, lá no início de Gênesis. Se você compreende um pouco lá do início, quando Deus fala para o ser humano que ele dominaria toda a terra, tudo que estava na terra, o domínio estava sobre o ser humano, mas o ser humano perdeu esse domínio, né? Porque ele desobedeceu a Deus e deu legalidade para o mal, para Satanás, né, tomar posse dessa legalidade, desse domínio. Aí Jesus Cristo veio novamente, né? Veio e reconquistou essa autoridade. E toda autoridade está sobre os seus ombros, né? Toda essa autoridade está sobre os seus ombros. Na sua posição no santuário celestial, ele está em perfeita ordem. Ele ofereceu sacrifício ao Pai, ele ofereceu ao Pai sacrifícios e serviço. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício aceitável, né? É uma ideia desenvolvida, né, logo mais aí nos capítulo 9 que nós vamos estudar na próxima semana, né, na próxima pregação na igreja, no domingo, será tratado no versículo 9, no capítulo 9. Aí vamos entrar um pouco mais aprofundado nesse estudo, nesse sacrifício aceitável a ele, essa autonomia que ele teve. E seu serviço é do sumo sacerdote diante de Deus, servindo no santuário, né? Então a gente vê aqui ele nessa posição de sumo sacerdote no momento. Esse melhor concerto, né? Esse concerto que foi então
adquirido por ele, essa nova aliança, né, o escritor se apropria, né, da profecia de Jeremias para explicar a natureza e as provisões de uma nova aliança. Sobre a nova aliança, vamos lá. Primeiro, Deus coloca novas leis em nossos corações, certo? E na mente também do seu povo. Como eu fiz a introdução no início, né, que ele fez ele, através do Espírito Santo, né, como nosso Consolador, hoje temos através do novo nascimento, né, temos colocado em nós, né, em nossos corações, essa questão, né, de entendimento, né, dessa provisão dessa nova aliança. Isso nos dá o que? Entender relacionamento, nos dá a entender o que? Essa iniciativa da parte de Deus de um relacionamento mais íntimo com o ser humano. Não somente era através da lei, né? Era através da lei, através de ritos. Não, agora Deus aqui, os sacrifícios aqui, Deus parece tão longe, tão distante, porque o pecado que ainda estava assolando as nossas vidas, as vidas do ser humano na época. E quando Jesus Cristo veio com o sacrifício perfeito, os céus se abriu para esse relacionamento. Jesus é o mediador desse relacionamento íntimo do ser humano para com Deus, né? Isso é muito interessante. Então, até que ele vem dizendo, né, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? O povo que tem uma nova função, né, de ensinar, de conhecer o Senhor. E a verdade de Deus tem o quê? E essa verdade de Deus, ela vem acompanhada aí com o perdão dos pecados, a iniquidade por meio de Cristo, o sacrifício, né, e a garantia da nova aliança. Então, essa é a garantia dessa religação, porque o sacrifício foi perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito e hoje temos esse livre acesso ao Pai através do caminho que Jesus abriu. Isso é muito interessante. E creio que o velho é substituído pelo novo, né? E o velho está no ponto de desaparecer completamente, né? Como de fato, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura já não é mais escravo do pecado, já não é mais já não anda segundo as suas obras, segundo o seu coração, segundo a sua natureza humana, mas anda segundo o querer e a vontade de Deus, né? Espero que você possa ter espero que esse bate-papo, né, ele tenha abrido a sua mente para essa questão, que o sacrifício de Jesus é superior, né, que essa aliança, a nova aliança é superior à antiga, porque a antiga somente era uma sombra, um rascunho da nova aliança. E o sacerdócio de Cristo é superior porque ele já estava com o Pai, e o sacrifício, além apesar de ter sido feito terrenamente, né, aqui entre nós, né, mas teve uma validação espiritual. E claro, de uma forma perfeita e agradável ao Pai. Por isso, os céus é aberto para nós, e hoje ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por mim, por você, a todo instante. Mesmo quando estamos, assim, como se diz, caminhando por caminhos que às vezes não é da vontade de Deus, mas ainda assim ele continua intercedendo, e além disso o Espírito Santo, no qual ele nos enviou, nos deixou para nos consolar, para nos mostrar a verdade, a justiça e o juízo da parte de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e que possamos estar a todo instante na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Guarda nossa mente e nosso coração na tua graça, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Deus abençoe, pessoal.